Você citou diversos movimentos latino-americanos, até europeus, e nós vamos fazer uma pergunta, não sei se caberia no caso, mas existe uma questão toda de discussão a respeito da imigração na Europa, da imigração nos Estados Unidos e, por outro lado, da autoafirmação de povos que vivem aqui, principalmente na América Latina, e que sempre foram discriminados. Daí nós temos hoje a ascensão de personagens que não são da chamada elite branca, como um presidente mulato nos Estados Unidos, ou propriamente negro, como Barack Obama, um presidente cholo ou mulato na Venezuela, como Hugo Chávez, um presidente índio, como Evo Morales na Bolívia, e um presidente operário, praticamente um mameluco, um brasileiro típico, fruto das três etnias que formaram o povo brasileiro, ou seja, o português, o africano e o índio, no caso Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Como você vê toda esta ascensão de personagens que não pertencem à chamada elite branca? Não estamos discutindo aqui se eles são protagonistas de uma política de direita ou de esquerda, mas como a ascensão pessoal de membros dessas etnias antes discriminadas. Eu compreendo como um processo natural isso, porque o povo, ele vai percorrendo a sua própria experiência, né? E o sofrimento que o capitalismo ele impõe para os povos em diferentes partes do mundo, ele vai causando também essas reações. É natural que você pode observar que a ascensão, por exemplo, do presidente Evo Morales se dá num país onde tem uma grande maioria, esmagadora maioria indígena, e foi sempre dominada por uma minoria não indígena. Então era natural que um dia se conseguisse romper essa barreira e ter um representante legítimo do poder da maioria. Assim se dá na Venezuela, um país atrasado muito economicamente, atrasado na saúde, e você tem a ascensão de um cara que num determinado momento tentou inclusive a Revolução Armada, né, não teve sucesso, e depois na via democrática, no voto, ele acabou sendo eleito. Por quê? Porque representa um outro projeto. Um projeto diferente em que essas pessoas que não se reconhecem no projeto em curso acreditaram. E no Brasil não é diferente. O presidente Lula, eu acho que a experiência mais fantástica seria a do presidente Lula. Porque o Brasil é um país muito miscigenado, mas ele tem com certeza uma ideia diferente de sociedade hierarquizada. O presidente Lula é uma contradição, eu até diria. Você pega dados estatísticos, você percebe que o próprio chamado jeitinho brasileiro, ele é fruto dessa visão hierarquizada, que se você tem algo representativo na sociedade, você então é detentor de privilégios. É uma sociedade que se pauta pelos privilégios e não sempre pelo direito. O direito no Brasil é algo muito deteriorado, depreciado. E o presidente Lula é o inverso disso. As pessoas começaram então a perceber a necessidade. Vocês vão se lembrar que no período em que o presidente Lula foi eleito, o Brasil tinha um problema central, que era o desemprego. E ele disse que geraria 10 milhões de empregos. Isso aqui foi uma parte, lógico, né? Importante, por exemplo, para que as pessoas acreditassem nele, devido à trajetória operária, a luta pelo movimento sindical, de que de fato ele poderia gerar emprego. E de fato ele não só gerou 10, gerou 14, né? Hoje são 14 milhões de emprego acumulados até o momento. Então eu compreendo que esses processos de ascensão de figuras como essas que você citou são um processo natural, porque os povos começam a se reconhecer dentro da sociedade como um ator político importante e começam a compreender a importância do voto, sobretudo no Brasil, que a gente tem uma democracia muito recente, ainda em fase de se consolidar. A gente saiu da ditadura militar aí há pouco mais de 20 anos. Então o nosso povo começa a perceber isso. Eu espero que o Brasil tenha de fato sequência, né, nesse rumo que vem seguindo. O Brasil é um país hoje que é uma promessa para o planeta, né? Você sai do país hoje
E quando chega em outro país, alguém vai carimbar o passaporte e o cara diz Brasil, Brasil. Era uma referência antigamente para mulata, para samba, futebol. Hoje o Brasil é uma referência de desenvolvimento econômico, o Brasil é uma referência em exportação até de tecnologia, produção de conhecimento. Ainda temos muito a fazer. Nosso país foi o último a estabelecer universidade. A Bolívia, do Evo Morales, tinha universidade em 1532. O Brasil foi muito depois disso. O último país a abolir a escravidão. Estamos muito atrasados em muita coisa. Mas eu acho que essa nossa miscigenação é o grande trunfo, essa multiculturalidade, essa multiplicidade também. Isso tudo ele joga a nosso favor. Penso que mesmo com essa tradição de não ter universidade que se aprofunda no núcleo mesmo do conhecimento, né? Você pega a nossa tradição universitária, ela está muito ligada à ciência aplicada, medicina, coisas do gênero, engenharia, tecnologia, mas o núcleo do conhecimento, que é a filosofia, que é as ciências sociais e tal. Você pode ver que o cara que se forma nessa área no país, ele acaba saindo do Brasil para buscar um doutor honoris causa na Sorbonne, no Harvard, coisa do gênero. Então, o desenvolvimento do pensamento de Estado-nação no Brasil é algo que está se construindo, e eu penso que a ascensão dessas novas forças políticas pelo mundo, elas contribuem para cada vez mais o avanço dos povos para um mundo diferente, uma sociedade de um tipo novo, que não é possível. O capitalismo ele vai destruir o planeta, isso já está claro, eu acho, para todo mundo. Essa crise mundial recente, ela é prova viva disso, né? Quem tinha estado forte foram os primeiros a superar a crise, né? O Brasil foi um dos últimos a entrar e um dos primeiros a sair. Eu penso que não existe fórmula. Eu ainda não sei como é a nova sociedade, mas eu sei que ela está sendo construída, tá? O mundo está em transição. Nós sabemos que você está numa caravana permanente aí, caminhando por várias cidades, levando a sua mensagem, mas como nós temos a oportunidade de ver diante de nós alguém com conhecimento tão profundo sobre sobre tão importantes assuntos, que nós vamos explorá-lo um pouco aqui. E você estava dizendo aí a questão do conhecimento científico mais no lado social. Em Paraty se discutiu nos últimos dias a questão do pensamento de Gilberto Freire, que é aliado ao pensamento do Darcy Ribeiro, do próprio Sérgio Buarque de Holanda e outros os cientistas sociais de nosso país, trouxeram a ideia de um Brasil como uma nova potência mundial a partir exatamente da originalidade da sua população, ou seja, de uma população miscigenada. Alguns estão procurando dizer que Gilberto Freire errou. Como você está vendo isto neste momento em que se discute este grande cientista social brasileiro? O Lula é a prova viva que Gilberto Freire acertou, né? O maior estadista que esse país já viu. Eu acho que Lula entrará para a história não como entrou Juscelino, coisa do gênero. O Lula entra para a história como entrou Franklin, Roosevelt, estadistas nesse nível. Pode ser que muita gente que está me assistindo agora pode dizer que eu sou um maluco, porque o preconceito de classe com o presidente Lula ele é muito forte, ele existe. Quem assistiu, por exemplo, o filme Lula, o Filho do Brasil, pôde ver que ele já morou em lugares e sofreu com enchente. Ele viveu coisas que o pai dele, muito problemático, né? Viveu coisas que depõem totalmente contra a possibilidade de ser quem ele é. Então, o que Gilberto Freire trazia, né, na sua grande obra, que é essa coisa da pedagogia do oprimido, essa coisa de que a gente não aprende se não ensinar e não se ensina sem aprender, né? Eu acho que esses acontecimentos vão reforçando essa tese. O que Darcy Ribeiro falava sobre um povo miscigenado, né, também de um povo de um tipo diferente dos outros povos, também vai se consolidando. É um novo tipo. O brasileiro, ele é um povo único no planeta. E essa afirmação, eu gosto de dizer que essa expressão
do que esses pensadores todos colocaram, o presidente Lula expressa muito bem. Ele não tem formação acadêmica, ele é fruto dessa miscigenação, e não é à toa quando eu falo do preconceito de classe. Esse filme do Lula, quando foi para ser lançado, me lembro bem, críticas na Folha, críticas no Estadão, e dizendo o seguinte: esse filme aí não presta, coisa boa mesmo é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, aquilo lá que é bom e tal. O problema, meu amigo, é que Vidas Secas é bom para eles, por quê? Porque Vidas Secas mostra o nordestino que vem para a capital de São Paulo e que vai morar num grotão de miséria qualquer desse, num barraco de 2x3 de madeirite, e que considera isso normal. Então esse nordestino é um bom exemplo para eles. O presidente Lula é um nordestino que vem e que vence, e não só vence, esse é o detalhe central, ele vence pela política, ou seja, pela política ele transformou a própria vida e a vida de uma nação, de um país. Então ele não é um bom exemplo, isso é um péssimo exemplo de nordestino para quem está no controle da situação. Então é importante compreender isso. Eu penso que nós vamos ver cada vez mais consolidado esse conceito. Acho que o povo brasileiro não tem mais aquele problema que tinha antes, que é o patrão manda e o funcionário vota. Ou acho que a dona de casa, a patroa dizia para a empregada em quem votar. Hoje a nossa irmãzinha que é doméstica, ela decide o próprio voto dela. A TV vai perdendo a força de influência na formação desses chamados currais eleitorais. As pessoas vão formando uma massa, exata, ela vai formando uma massa crítica. Eu acho que o Brasil vai avançar muito. E esses pensadores que apostaram nisso, eles vão se consolidar, vão entrar para a história. Já entraram, mas vão se consolidar cada vez mais.